Olá, irmãos. Então, nós vamos para a terceira parte do nosso curso sobre a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? A gente parou na parte anterior, na Teresinha com 8 anos de idade. Foi quando ela foi para o Mosteiro das Beneditinas, né, estudar. Foi aluna semi-interna do Mosteiro das Beneditinas, com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade também, ela teve uma outra perda, um outro trauma muito forte. O que se deu? A sua irmã Paulina, a irmã que assumiu o papel de mãe, né, a irmã que praticamente a criou depois da morte da mãe. Ela tinha 4 anos e meio quando perdeu a mãe, como nós já falamos, de câncer de mama. E Paulina assumiu, às vezes, de mãe de Teresinha. Aquela menina, né, muito melindrosa, muito afetiva e por isso também muito carente. E também por isso sensível mais do que o normal, como nós já falamos. Então foi uma grande dor para a menina, quando a irmã chega saindo de casa de mala, dizendo que ia ingressar no Carmelo. Ela não preparou Teresinha para esse rompimento. Então, na verdade, a menina perde a sua segunda mãe, não é? Eu penso que a história de Teresinha, ela vai, eu já falei isso na aula passada, na motivação passada, a gente aprender a lidar com as perdas, não é? Porque perder faz parte da vida. Perder pessoas que amamos, encontros, desencontros. A vida é formada pelos encontros e pelos desencontros, né? E a gente precisa ser maduro, né? Por menos idade, menor idade que se tenha. Na verdade, os nossos formadores, os nossos pais, né, os nossos avós, as pessoas que exercem o papel de formação sobre nós, parece que não tem muito essa preocupação de formar pessoas maduras. E a formação na maturidade, ela começa desde a infância, né? Então, Teresinha do Menino Jesus, ela foi menina, né? Ela custou a assumir esse papel maduro, mas vai chegar lá, ela vai assumir esse papel de maturidade. Você se acha uma pessoa madura? Afinal de contas, o que é ser maduro? No dicionário, maduro quer dizer estar pronto. Estar pronto para quê? Para a vida, para as vivências. Eu queria falar também aqui nesse contexto sobre as frustrações de Teresinha, né? Era uma menina muito feliz. Com a morte da mãe, ficou mais acabrunhada. Com a saída de Paulina de dentro de casa para ir para o Carmelo, Teresinha voltou a ser aquela menina acabrunhada pelos cantos novamente, embora fosse muito graciosa, né? Embora fosse muito vista dentro de casa, porque era o bibelô, por assim dizer, da casa, a mais querida, a mais amada, a predileta do pai, a rainha, como o pai dizia, minha rainha, né? Então Teresinha, ao mesmo tempo que era muito ferida pelas perdas e por tudo que aconteceu na vida dela, ela foi muito amada pela mãe, enquanto em vida, pelas irmãs e principalmente pelo pai. Mas ela teve as frustrações. Foi uma grande frustração perder a mãe. Foi uma grande frustração perder a segunda mãe, a irmã Paulina, que entra para o Carmelo, né? Você sabe que muito daquilo que nós planejamos não acontece. 70% mais ou menos do que se planeja vai para o campo da frustração. E nós precisamos saber lidar com as frustrações. Como é que você lida com as suas frustrações? É preciso aprender a lidar com elas, precisa ser maduro, né? Precisa ter um nível psicológico de maturidade para saber lidar. E Teresinha era esse misto, ao mesmo tempo que ela era ameninada para umas coisas, ela tinha atitudes assim muito maduras. Por exemplo, certa vez ela chegando na frente da chácara dela, né, a mãe ainda era viva, com a mãe, com o pai, com as amiguinhas, tinha um cavalo bem na entrada da porteira, da cancela, do portão de passar pessoas, né?
e o cavalo estava. Aí o pai e a mãe olharam para o cavalo e disseram, como é? Vamos ter que passar por cima do cavalo? E Terezinha disse, não, a gente vai passar por baixo. Certas coisas a gente só vai superar, só vai conseguir chegar lá passando por baixo. Aí o que ela faz? Com toda a simplicidade de menina, se abaixa e passa embaixo do cavalo e entra, abre o portão para entrar dentro de casa. De onde é que essa menina veio tirar isso? Se não foi de uma ciência infusa, uma sabedoria infusa dada por Deus, preparada por Deus. Não é? Pequenininha, ela dizia, eu quero ser esse capacho, que todo mundo pisa, limpa os pés quando chega. Meu Deus, a graça da pequenez de Terezinha, não é? Da humildade, não é? E ela entendia muito bem que a humildade é a verdade, é ser verdadeira. Ela era muito autêntica. Terezinha era muito autêntica. Com 9 anos, né, de idade, Terezinha começou a ter alucinações, febres e tremores nervosos. Né? É fruto desse rompimento da irmã Paulina, que entrou para o Carmelo sem preparar o coração da menina. Então a menina começou a ter o que ela já tinha tido quando mais nova, né? Os tremores, os nervosismos, as alucinações, não dormir, se batendo na hora de dormir, tinha que dormir agarrada com outra irmã. Né? As irmãs diziam, vamos amarrar ela, ela já está grande, já tem 9 anos, fica complicado. Mas ela tinha problemas, né, nervosos, né, de transtornos. Então, a fragilidade emocional de Terezinha era provada o tempo todo na sua história de vida. Como é que você se acha a nível emocional? Você se acha uma pessoa equilibrada, emocionalmente falando? Como você reage diante desses rompimentos? Nós já falamos da morte, mas do rompimento de perder alguém porque vai viajar, porque vai estar longe. Você reage de uma maneira positiva? Existe o que a gente chama de doenças psicossomáticas. Tem pessoas que têm reações no organismo fisiológico e até psicológico, mas que são criados aqui. Às vezes, a gente sabe que muitas das doenças gastrointestinais, elas têm origem psíquica. Tem gente que não pode estar passando uma situação de sofrimento, de dor, que começa a sentir dor na boca do estômago. Você conhece alguém assim? Tem gente que quando está em situação de conflito, com um problema muito grande, começa a sentir enxaqueca. E é enxaqueca mesmo, é cefaleia mesmo, começa a ter, dói sim, a cabeça dói, o crânio dói, torna-se físico, fisiológico, mas é produzido aqui. Do mesmo jeito que a dor estomacal também é produzida aqui, mas se torna fisiológico. Tem gastrite, tem úlcera. Tem gente que faz o estômago sangra de verdade. Mas as tensões são produzidas aqui. Você compreende? Você conhece alguém assim? São as doenças psicossomáticas, ou a somatização. A pessoa somatiza tudo e vai ficando enferma a nível físico, fisiológico e, às vezes, psicológico também, psicologicamente falando. Então, Terezinha, ela não sabia lidar com essas emoções e estourava no emocional dela. Alucinações, insônias, chorando, tudo chora. Se chamar a menina de feia, ela chorava. E essa hipersensibilidade dela ia ficando mais evidente quando ela estava mais ferida. Com 9 anos e meio, ela olhou para Nossa Senhora das Vitórias, e viu a Virgem, Nossa Senhora das Vitórias, que sorria para ela. E ela disse, fui curada pelo sorriso de Nossa Senhora. Sentiu-se curada pelo sorriso da Virgem Maria. Ali as alucinações passaram, os medos, aqueles tremores que o corpo de Terezinha tremia também.
ela tinha sofrimentos morais, né, a respeito dessas coisas, dessas dores que ela passava, dessas alucinações. Era uma dor moral muito grande, ela achava que estava enlouquecendo muitas das vezes. Na verdade, desde pequena que ela achava que estava ficando louca, né, porque a menina amada, a menina num lar querido, é verdade, cheia de rompimentos, de dores, mas muito amada. Minha rainha, dizia seu pai, como eu já falei. Né? Então ela dizia, meu Deus, eu estou enlouquecendo. Você alguma vez na sua história de vida já pensou que estava ficando louco, louca? Diante de uma pressão, diante de uma dor, diante de um sofrimento da família, um sofrimento seu mesmo. Você já sentiu essa sensação de que não suporta? Pois não se preocupe não, se você sentiu que estava perto de enlouquecer, de surtar, é sinal de que você está longe de surtar, não é? A faixa para que se tenha um surto psicótico é até 34 anos de idade, não é? A maioria das pessoas que surtam são jovens. Embora eu tenha 56 anos, eu posso surtar a qualquer hora, mas a probabilidade é bem menor do que um jovem na idade de 20 anos. Não é? A fase crítica, por assim dizer, é até os 24 anos. Então, bendito seja Deus, né? Nós que já passamos dos 50, mas ninguém está livre não. Você conhece alguém que já teve medo de enlouquecer? Com 11 anos, Terezinha faz a sua primeira comunhão, né? E aí ela lembra de pagar a promessa. Você se lembra quando eu falei daquele mendigo, né, que ela encontrou saindo da igreja pedindo esmola e ela disse, olha, na minha primeira Eucaristia eu vou rezar por você. Eu não tenho dinheiro não, mas na minha primeira Eucaristia eu vou rezar por você. E olha só a fidelidade. Ela tinha 6 anos quando ela fez essa promessa, né? E pagou a promessa com 11 anos. Terezinha era muito fiel, viu, gente? Quando ela prometia, principalmente o zelo com os pobres e principalmente a intercessão. Nós vamos falar mais na frente do poder da intercessão dessa menina. Por isso que eu digo, aproveitemos esse mês de outubro, né? Ainda dos festejos de Santa Terezinha do Menino Jesus, né? Ontem foi o dia dela, né? Mas nós estamos ainda nas oitavas, então, se você tem alguma situação da sua vida que você não consegue resolver, que precisa de um milagre, seja qual for, peça a intercessão dessa menina, peça a ela. Desde criança já era intercessora, desde criança já tinha um entendimento da comunhão dos santos na glória de Deus. Né, da ação daqueles que estão junto de Deus e que têm poder de pedir em favor dos homens. Então, peça. O último dia do nosso curso, nós vamos fazer um momento de adoração e nós vamos rezar juntos diante do Santíssimo Sacramento. A gente vai expor aqui em casa, tem uma capela, nós vamos expor o Santíssimo Sacramento e vamos rezar juntos. Né? Mas você já pode ir pedindo um milagre, né, que você necessita. Peça a intercessão de Terezinha do Menino Jesus. Deus escuta, viu? Certamente Deus escutará. Então, a fidelidade, com 11 anos, ela pagou uma promessa que foi feita aos 6 anos de idade. Rezar por aquele mendigo. Eu diria que, na verdade, esse mendigo, ele foi um dos primeiros filhos espirituais de Terezinha. Embora a espiritualidade de Terezinha do Menino Jesus, a teologia de toda a espiritualidade dela, diz que o primeiro filho espiritual dela foi outro, né? Uma situação bem mais grave do que a de um mendigo. Mas eu diria que foi esse, porque ela cumpriu uma promessa que fez aos 6 anos. Olha, eu vou rezar por você na minha primeira Eucaristia. Né? E intercedeu por aquele homem que ela não sabia nem quem era. Né? E que Deus sabe como terminou a história daquele homem. Mas mais na frente nós vamos falar de outro filho espiritual dela muito importante. Com 12 anos ela tem uma crise de escrúpulos. Tudo é pecado. Ela acha que tudo que ela faz é pecado. Né?
ela tem perturbações emocionais, né? Ela sente a presença do demônio muito forte, ela se sentiu uma criminosa quando rasgou uma pontinha do papel de parede da sala da casa dela. Uma criminosa. Porque brincando, criança brinca, né? É uma casa que tem criança e é tudo arrumado, não tem nada riscado, não tem nada rasgado, essas crianças, elas não estão tendo infância, né? Então Terezinha rasgou um pedacinho perto do rodapé, o papel de parede, brincando, e se sentiu assim uma criminosa. Então ela tinha essas crises de escrúpulos nessa fase, com 12 anos de idade, né? Então, só para vocês irem percebendo, né, o perfil dessa menina, né, como ela, horas em tempos, ela vivia tempos de bonança emocional e depois vinham os transtornos psíquicos, né? Era uma menina que tinha muitos tormentos psíquicos, como vocês percebem. Mas era menina de oração, era amiga de Nossa Senhora, era uma menina de Deus, não é? Penso que foi preparada por Deus, não é? Deus não preparou a Virgem Maria para ser a mãe do Salvador, não é? E Deus também, penso que em cada tempo ele, claro, a vontade dele é que todos nós sejamos santos, mas é bem verdade que algumas pessoas, parece que ele já prepara desde o início, né, para trilhar esse caminho de santidade. Talvez nós não, ele tenha nos preparado também, mas a gente talvez não tenha correspondido como Terezinha correspondeu, né? Aí tem a adesão de cada um a esse projeto salvífico e de santificação e de santidade que Deus quer de cada um de nós. Então, com 13 anos, ela tinha dores fortes de cabeça, né? Muita dor, muita enxaqueca, né? Ela deixa de estudar com as beneditinas para estudar como professora particular em casa, porque a menina não conseguia sequer ir para a escola. Olha só o problema instalado na vida dessa menina. No final desse ano, após a missa de Natal, é a sua conversão, de 13 para 14 anos. O que acontece? A missa de Natal é aquela missa que a gente chama, né, no Brasil, a missa do galo. Naquele tempo, a missa de Natal, ela começava meia-noite, a vigília, né, a missa da vigília do Natal, e terminava lá pelas 3 da manhã. Então, Terezinha, a casa que eles moravam, né, em Lisieux, era de sobrado, né, e tinha as salas, a varanda, a entrada embaixo e os dormitórios em cima, e algumas salas em cima. E quando eles chegam de madrugada, depois de 3 horas da manhã em casa, a menina sobe e diz: papai, eu vou ver o meu presente, o Papai Noel, o meu presente de Natal. Sobe. Quando ela vai subindo, o pai, que já estava também no processo psicológico bem adiantado, dos sofrimentos psíquicos que viria a acometer, né, que ele teria sido acometido, já iria acontecer com ele, diz: que bom, espero que esse seja o último ano dessas coisas de menina. Terezinha ouviu aquilo, foi um choque. Ela subiu as escadas chorando, mas em prantos, quando chegou no quarto, né? Assim, uma dor muito grande, se sentindo ofendida pelo pai, né? Que a chamou de menina. Ele falou qualquer coisa muito ríspida, que dizia assim: espero que esse seja o último ano dessas coisas de menina, né? Porque Terezinha já tinha próximo de 14 anos. Então foi uma grande ofensa, né? Para Terezinha, essas palavras do seu pai, né? A palavra textualmente foi assim: ainda bem que este é o último ano, né? Então, dor imensa, né? Mas nessa dor, Terezinha reencontrou a força e o ânimo que perdera aos 4 anos e meio com a morte da mãe, né? E vai conservá-la para sempre. Aí ela sobe, né? Foi na lareira, ele escuta o pai, sobe, vai chorar. Uma das irmãs vem: Terezinha, daí ela: o que foi? Nada. Engole o choro e desce, e vai para a ceia. E ela diz: aquela noite de Natal foi a noite da minha conversão, né? Deixou de olhar para si
para se preocupar em pescar almas. Olha só, gente, o tempo que Deus veio preparando essa menina, não sem dor, com muita dor, né? Engoliu o choro e disse, é a noite da minha conversão. Né? E ela mesmo descreve no livro História de uma Alma, que aquela experiência de Natal foi a noite da conversão dela. Porque ali ela deixa de ser uma menina melindrosa para começar a ser uma mulher que está atenta aos outros. Deixou de olhar para si, centralizada em si mesma, para pescar almas, né? Com 14 anos, o pai começa a apresentar problemas psicológicos, né? O pai de Teresinha do Menino Jesus começou a ter problemas, transtornos psíquicos, né? E aqui uma experiência também muito bela, aos 14 anos. Havia um jovem assassino, né? Henrique Pranzina, né? Ele cometera estupro e homicídio em Paris e ela viu no jornal. Ela viu no jornal aquele menino que ia ser guilhotinado, porque não tinha prisão para ele. Os crimes dele eram horrendos, né? E aquele menino chamado Henrique Pranzini, apareceu a foto dele no jornal contando a história e ela disse, eu vou interceder por esse moço. E aí ela disse para Jesus na Eucaristia, né? Pediu a irmã dela para comungar numa intenção dela, sem dizer o que era, e se tornou intercessora dele. Teresinha gostava muito de jornal, o jornal era semanal. E ela viu a foto daquele menino, a história dele dizendo que ele ia morrer, e ela disse, Senhor, tem de misericórdia dele. E eu quero um sinal de que mesmo que ele não se confesse, você teve misericórdia dele. E eu vou rezar para que você tenha misericórdia. E passou uma semana, passou alguns dias rezando. Para a surpresa de Teresinha, isso é trovão, viu, gente? Aqui vai começar a chover, é um trovão forte. Hoje hoje é um dia muito especial, hoje é uma semana muito especial, né? O segundo dia após o dia de Teresinha do Menino Jesus. Então nós ainda estamos sobre as graças das oitavas de Teresinha do Menino Jesus. E o que acontece? Ela rezou muito, comungou, pediu às irmãs que comungassem, sem nem dizer para que era. E depois, quando ela vê o jornal, alguns dias depois, ela vê o assassino no patíbulo, subindo, né, lá, a guilhotina atrás dele, para ele colocar a cabeça, aí vem um sacerdote e mostra um crucifixo. Ele puxa o crucifixo e beija o crucifixo. E ela diz, obrigado, Senhor, porque você atendeu a minha pobre oração. E esse assassino, Henrique Pranzini, esse jovem, ele torna-se, por assim dizer, o primeiro filho espiritual de Teresinha do Menino Jesus, né? Que para mim foi o mendigo, que ela encontrou aos 6 anos e cumpriu a promessa de rezar por ele aos 11 na primeira Eucaristia dela, na primeira comunhão. Mas é tão forte essa experiência de intercessão por esse assassino, que a espiritualidade dela diz que ele realmente foi o primeiro filho espiritual. E ali ela descobriu a sua missão na igreja, né? Salvar almas, tornar Jesus amado. Olha só que coisa linda. Salvar almas. A menina com 14 anos torna-se mãe espiritual, né? Intercessora, né? Por uma pessoa marginalizada pela sociedade, por um bandido, por um assassino, por um estuprador. Você tem filhos espirituais? Quem são seus filhos espirituais? As pessoas pedem oração para você, você reza, você comunga pelas pessoas, você pede pela salvação das almas, você pede pela salvação de membros da sua família, principalmente os mais difíceis. Você é pai espiritual de alguém? Você é mãe espiritual de alguém? De quem? Você tem no seu caderno a lista, você reza por essas pessoas? É muito importante, gente, o poder da intercessão. Que Santa Teresinha do Menino Jesus nos faça crescer na oração pela humanidade. Que Santa Teresinha do Menino Jesus nos ajude
a não vivermos uma vida centralizada e voltada para nós mesmos. Porque a verdadeira felicidade é estar voltado para o grande outro que é Deus e para os outros. Esse é o segredo da felicidade. Depois que essa menina começou a descobrir. Ela deixou de olhar para si, para olhar para os outros. Mas amanhã eu continuo, tá certo? Vamos pedir a Nossa Senhora, que por intercessão de Teresinha do Menino Jesus, nos socorra. Venha nos dar a graça de sermos pais e mães espirituais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom.